E no cachorro matum e que no pau no ayai man ascal puma riak man não bacanho muta vou chacai vou puxar no aço jura vai na carne jura porque na carne mi fana yuhu neatum riara puxa sunki ria vou puxar sunki mini auriaço ria chani vai amaki ria chani vai amaki ia usar vai amaki ni o pau me ayu kaiki acho no aço raramo cachorro cai na tu raramo cachorro na carne vou puxar cai tarama de charai tarama de niui oxi 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 China moti a sua e criaço fana ini ni mura chuvi mumia vivora assim mumia vivora aqui não China não China moti a sua criaço capa do som chocado duro capô água para o água chacabo está tomando aqui. A ideia sempre foi contar a história do chá ayahuasca, desde a sua origem na floresta amazônica até chegar numa cidade grande como São Paulo. Mas daí veio a decisão: por que não viver uma cura de verdade? Dizem que quando se bebe o chá é preciso ter um objetivo em mente. Dentre tantas coisas que eu preciso curar, eu escolhi uma: a minha relação com meu pai. Uma relação que sempre foi muito difícil e que eu não tive coragem de enfrentar ainda. Não é fácil para uma pessoa como você fazer um documentário como esse, né? Você tem que sentir, tem que viver um processo seu espiritual também. A sua cura, né? Você tem que aprender com o que você faz. Porque senão o negócio não tem sentido. Você nunca fala de uma cura se você nunca curou. Você nunca vai falar, ó, você passou por isso e você não passou. Principalmente porque você não veio fazer um documentário de... Você vai falar da medicina, você veio falar do mais sagrado. É responsabilidade sua, né, de levar, do que as pessoas também vão ver e sentir também isso, né? Então, o que você está fazendo, né, é levar realmente essa realidade. Mas para você levar essa realidade, você tem que viver um pouco dessa realidade. Porque aqui não tem nada montagem, aqui é vida. Tudo que você está vivendo aqui, eu não estou montando nada. É a vida do meu povo, é o cotidiano, né, do que nós vivemos aqui.
Essa minha dupla com a Putaninha foi mais do que um casamento. Por sinal, meu casamento com a Putaninha acho que foi um dos mais difíceis dos chefes. Porque eu venho meu casamento é prometido. A Putaninha não é a minha mulher prometida. E aí já entrou um outro gosto dessa civilização, que foi o querer, o gostar, a escolha de ser um marido e de ser uma mulher. E a gente se escolheu para ser nós dois. Nós somos do sopro mágico. Nós somos do canto. Assim também são nossos casamentos. A gente não tem muito objeto, material para simbolizar casamento. Principalmente o papel, né, que tem que assinar. O maior sentimento do teu pai é que ele entrou sozinho na igreja, que na hora que ele queria que a mãe dele estivesse com ele, o meu sogro até a última hora segurou ela, dizendo que ia trazer no nosso casamento, e não trouxe, porque eu estava grávida, sabe? Então o teu pai, ele entrou, bem dizer, chorando na igreja, sabe? Com a falta da mãe do lado. Eu e a tua mãe tivemos para nos separar por inúmeras vezes. A formação de vocês foi um período, durante que você estava em casa, foi muito ruim. Tenho certeza disso. E me culpo por isso. Eu acredito que vocês teriam, assim, uma condição infinitamente melhor se o nosso convívio em casa tivesse sido um convívio normal. Eu sou um líder feminino. Eu sou uma liderança da minha mãe. Eu honro isso com muito amor. A vida da Putaninha representa para mim isso, ela somar esse momento. Eu comparo sempre a espiritualidade no meu povo como um terreiro muito sagrado. Então é tipo um renascimento espiritual. Tipo, você ter o privilégio de você dizer, poxa, agora se eu nascesse de novo, eu não queria isso mais para mim. Eu vou tirar isso, eu queria ser essa pessoa. Na verdade, a Putaninha quer ser a primeira mulher pajé da nossa história. Quando nós falamos, pajé é quem reza com os guias espirituais. É do mágico. Nunca ouvi falar que uma mulher Yawanawá, ela teve esse papel de pajé, né, realmente da liderança espiritual. Então, no ano de 2005, eu e a minha irmã recebemos o chamado, né, do espiritual, para vir poder a desafiar a entrar nesse terreiro. E até o momento ela só era feita pelos homens, porque nunca uma mulher tinha desafiado a espiritualidade, desafiado a nossa tradição de dizer, eu quero. Tanto é que desde os tempos imemoriais não conhecemos na nossa civilização que uma mulher foi líder espiritual, que uma mulher participou menos de uma cerimônia de ayahuasca num trabalho de cura. Nunca. E foi muito difícil, porque a gente estava quebrando uma tradição dentro da nossa tradição. O que vocês querem fazer? Isso não é para mulher, isso é para os homens, não pode ser aceito, né? Foi questionado por muitas pessoas, né? Muitos falaram, não, mas eu não podemos quebrar a nossa tradição, porque foi uma regra, né? Foi tipo algo tipo que alguém já escreveu que tem que ser dessa forma, e a gente só pode seguir isso dessa forma, porque a gente não pode quebrar isso, né? Yama, 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 yama.
Quando a gente começa a fazer o preparo, vai fazer um feitio do uni, a gente já se prepara 2 dias, 3 dias, 1 semana, né? Se você é casado, você não dorme com sua esposa, né? Se você, né, quer realmente fazer uma coisa, uma bebida, né, para quando as pessoas tomarem, se sentirem bem, né, você não pode comer doce, até quando não realizar aquele feitiozinho que você vai fazer. Porque ali você vai colocar o seu pensamento, né? Você vai colocar a sua dedicação. A palavra ayahuasca, ela se refere a um cipó. É uma palavra do Quechua, que é comumente traduzida como cipó das almas ou cipó dos mortos. E a ayahuasca é utilizada por cerca de 70 povos amazônicos, falando aí pelo menos 20 línguas diferentes. E a ayahuasca, a planta ayahuasca, ela é em geral cozida e transformada numa bebida que leva o mesmo nome, né? Então a ayahuasca é uma palavra que se refere tanto ao cipó quanto à bebida em si, o tal do chá. A gente faz um pedido para ele, né? A gente fala no nosso pensamento, no nosso coração, olha, eu te plantei, né? Você aproveitou, eu te plantei e agora eu estou te cortando. Eu vou fazer você me tomar para mim encontrar meus objetivos, né? Buscar a paz, né? Através de você, porque você é um grande espírito. Para fazer a ayahuasca, você precisa cozinhar durante muito tempo em água 2 plantas, né? Um cipó, que o nome científico é Banisteriopsis caapi, e um arbusto que se chama chacrona, né? Psychotria viridis, o nome científico é chacrona ou rainha, né? Diz que se você tira essa qualidade de folha, as mirações ela falha, né? Ela não consegue encaixar. As visões que a ayahuasca causa, elas basicamente acontecem de olhos fechados. E isso tem um nome nas tradições brasileiras, né? As tradições religiosas da ayahuasca, e o nome é miração. Muito se fala, e quando você ouve notícias, por exemplo, de falar assim, o chá é alucinógeno. Eu não gosto muito desse termo quando a gente está falando da ayahuasca, porque primeiro que o termo alucinógeno ele já é bastante inadequado, mesmo quando ele é aplicado a substâncias que têm um efeito mais evidentemente visual de olhos abertos, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando você está falando de uma alucinação, você está falando de algo que é visto de olhos abertos. Mesmo os alucinógenos não causam alucinação, eles causam distorções visuais. A ayahuasca também tem um caráter que é bastante reforçado em algumas tradições indígenas também e muito reforçado nas tradições religiosas brasileiras, de trazer percepções sobre a conduta da pessoa que tomou, sobre si mesmo, né? Sobre uma perspectiva de como se a pessoa pudesse estar olhando para as coisas que ela está fazendo, com uma certa facilidade de perceber de coisas que ela está fazendo que não são legais e que talvez ela devesse mudar na sua própria vida. Primeiro que uma coisa muito interessante é que se você fizer o chá separadamente das 2 plantas, elas não vão ter o mesmo efeito. O chá feito da psicótria, da chacrona, rainha, não tem efeito nenhum. E o chá feito com o cipó parece ter um certo efeito sedativo, uma certa sonolência, alguns efeitos físicos, mas não trazem a expansão da consciência e o efeito psicodélico que só acontece quando são combinados. E aqui é batendo e mentalizando, conversando aqui com a medicina. Olha, eu estou fazendo isso por você, para mim, nós tomar você, para a gente sentir bem, se tem, dar mais abertura, né, nos nossos pensamentos, né, no nosso trabalho. Então a gente sempre olha assim, é sem pressa, a própria força leva o trabalho. Então, a DMT é a dimetiltriptamina, né? É uma molécula bastante simples, muito parecida com um neurotransmissor que a gente tem no nosso corpo, que chama serotonina.
E a DMT está presente no metabolismo de centenas de plantas, inclusive a Psychotria viridis ou rainha, que é utilizada na ayahuasca. A DMT ela é tão simples que se a gente ingerir um chá ou comer folhas que contêm DMT, a gente não sente efeito algum, porque a gente digere a DMT. Antes dela entrar no sangue, ela já não é mais DMT, ela foi digerida, tanto no estômago e intestino quanto no fígado. E isso é feito por uma enzima, que é a monoaminoxidase, né? E o cipó ayahuasca, ele inibe essa enzima. Então ele inibe a capacidade do corpo de digerir a DMT. É por isso que quando você combina a planta que contém DMT com o cipó de ayahuasca, os efeitos da DMT vão aparecer no cérebro e na mente da pessoa, porque ela consegue passar a digestão. Quando a gente está lá fora, em São Paulo, quando está em outro lugar do Brasil, eu vou para uma tribo indígena, que fala nem povos, vou para uma tribo indígena. Você não sabe como é que vai ser lá, né? Se ninguém... Eu sei isso, já estive na escola, já estive nas escolas públicas, estudando antes. Eu vi como é que tem, como as pessoas lá estão lá estudando, ver o índio brasileiro. Eu nunca abri meu coração para me dizer quem eu sou e o que é que eu penso. E eu escolhi nesse caminho seguir o mesmo caminho dos meus ancestrais, dos meus antecessores, dos meus avós, de medicinas, de cura, 2.700 espécies diferentes catalogadas, esperando de braços abertos. Quando é que o Brasil nos reconhece? Quando é que a humanidade nos reconhece como uma nação, como um povo capaz de juntar outras ciências? Quando nós tratarmos como os índios, como os incompetentes, como um povo originário de floresta, de que não tem um sentimento e nossos conhecimentos científicos que pode ajudar a humanidade, vão continuar em silêncio. A primeira vez também que eu fiz a medicina, meu pai, né, pediu para o Tatá, né, preparar a medicina. E o Tatá fez o preparo da medicina e à noite, né, no churru bem grande. Meu pai sentado assim numa redinha, balançando, né. E eu, poxa, o que é que vai acontecer? Aí quando eu vi aquele copão, eu engoli. Na hora que eu engoli, né, assim, do mesmo tempo eu disse, o pensamento disse, entrega. Tomei todo. Quando eu fui tomando, eu já fui sentindo o calafrio, já descendo assim. Nossa, alguma coisa vai acontecer. E sempre o pensamento dizendo, entrega. Quando foi 5 minutos, eu sentia, já comecei a sentir uma reação no meu corpo. O que está acontecendo? A primeira coisa que veio, o impulso veio pro coração. Algo disse assim, olha para cima, olha para mim. Quem está falando comigo? Aí disse, olha para cima, olha aqui para mim. Eu olhei. Nossa, eu vi a lua bem baixinha, né? Linda. Quando eu olhei para a lua, você me deu um sentimento em mim de dizer para ela, olha, lua, você é muito linda. Eu queria ser sua filha, eu queria te conhecer. Eu queria, assim, ser igual a você, assim, clara. Assim, você é sua luz, sabe, irradia o mundo. Eu queria brilhar, você brilha tanto. Mas eu olho para mim, eu não sei nem quem eu sou. Olha, eu olho para mim e eu vejo um vazio. Eu queria poder me conhecer. Eu queria saber quem eu sou. Eu queria saber de onde que eu vim, né? Como que eu vim, por que que eu tô aqui, o que que eu tô fazendo.
Muitos definem como uma experiência de 1 ano de terapia em uma tarde, em uma noite, porque a pessoa toma contato com tanto material psicológico reprimido desde o comecinho da infância, né? Aquilo vem com uma força tão grande, emocional, com imagens tão impactantes, com simbologias complexas, né? Nem sempre é tudo muito claro e racional como seria numa psicoterapia verbal, né? Que a pessoa leva um susto. E nesse momento o apoio e o contexto é fundamental. Quando a gente fala sobre os efeitos psicoativos, e evidentemente a ayahuasca é psicoativa, uma pergunta que vem logo é droga? Nós estamos falando de droga? E acho que a primeira maneira da gente responder essa pergunta é pensar o que a gente quer dizer com a palavra droga. Se droga significa uma substância que causa uma alteração no organismo, então é uma droga. Como qualquer droga, como o álcool, como a novalgina, como a penicilina, enfim, qualquer substância vai causar uma alteração no organismo. Então, do ponto de vista farmacológico, do ponto de vista médico, né, ela induz alterações, então ela tem um componente nesse sentido que a gente pode chamar de droga. Mas muito mais aí nesse caso, nós estamos falando da droga da drogaria do que da droga da boca de fumo ou da biqueira. Quando meus filhos eram mais jovens, eu sempre disse uma coisa para eles: vocês podem fazer qualquer coisa, mas não usem drogas. Naquele fatídico dia lá que a gente soube, a gente não conseguiu formar uma ideia o porquê que ele caiu assim, tomou esse rumo de usar cocaína. E aí ele prontamente se despediu e foi embora. E eu praticamente fiquei sem saber qual seria a necessidade, qual seria a origem do uso disso aí. Aquela noite aqui, ele falou pro pai dele: diz, eu tentei várias vezes me aproximar de ti, sempre eu quis conversar contigo, aí vai tudo por água abaixo. O Jaime, ele não é de conversar com os filhos, de chegar, sabe, dele. E daí como é que tá lá? O Jaime sempre foi muito calado, ele não perguntava nem pela profissão dele. O tema da consciência é um tema que requer muita humildade. A consciência é talvez a questão científica mais difícil de todas. Porque a consciência é o aspecto subjetivo, é a nossa experiência do mundo, é a minha sensação de ver o azul do mar. E a ciência, ela obteve sucesso ao olhar para fora, ao eliminar o subjetivo e estudar objetivamente os fenômenos físicos que compõem a matéria e a energia. O Santo Daime, ele é um sincretismo religioso, né? Que é a base da cultura brasileira, que é o negro, né? O índio, né? e o branco, e o colonizador.
O Santo Daime ele vai agregar, né, a cultura africana, e a gente pode ver isso nos índios, né, as entidades, barum, indícios da comunidade indígena, né, o próprio maracá, o bailado, e também a parte cristã, a cultura do branco, né, mas o cristianismo puro. Então, esse sincretismo, ele é muito importante porque é a manifestação cultural, autêntica do nosso país. A maior parte dos entrevistadores, ele não quer ouvir o que você tem a dizer. Ele quer que você responda aquilo que ele tem vontade de pesquisar, e não aquilo de uma forma ampla. Ele já vai meio fechado para a coisa. Então, as pessoas que vão buscar queriam saber o barato. O negócio deles era o barato. E às vezes pegavam um irmão ali, tal, não sei o quê, num momento assim, para mostrar, olha como fica esquisito ali. Não, na verdade, completamente descontextualizado, não é? Não tem interesse. Agora, quais foram os entrevistadores? Vê alguma entrevista que se propuseram a fazer o seguinte: vamos ver quem está se curando, como é que está curando. Onde estão as curas, então? Ninguém veio fazer um dia uma entrevista com a gente assim. Nós gostaríamos de saber as pessoas que foram curadas. As pessoas querem saber qual é o barato. As pessoas querem saber por que você tem que tomar um chá para poder se conectar com o divino. E o que está acontecendo na vida das pessoas? O mestre Irineu, ele vem do Nordeste, né? Junto com os nordestinos que foram cortar a seringa, né? Na promessa do novo Eldorado. E lá na fronteira entre o Acre, né, do Peru e a Bolívia, ele conhece o chá da ayahuasca, né? Ele conhece com os índios e tinha também 2 amigos que também já conheciam, que era o André Costa e o Antônio Costa. E quando ele tomou a bebida, ele viu no céu um cruzeiro, né? E no cruzeiro tinha uma senhora, né, sentada na lua, né? Nossa Senhora da Conceição. E a partir dessa admiração, né, ele começa a receber os ensinamentos dessa senhora, né? E ela dizia, olha, você agora vai cantar, né? Vai cantar os ensinamentos. Então ele fez todo esse processo de iniciação, né, do pajé, né, do xamã. Ele ficou isolado na floresta, sem ver mulher, né, abstinência sexual, abstinência alcoólica, uma dieta. Então, assim, o mestre Irineu, ele começa na floresta a receber os seus ensinamentos espirituais. E quando ele volta a Rio Branco, isso mais ou menos na década de 50, ele forma ali um pequeno grupo, né? Porque ele recebe da Nossa Senhora da Conceição, né, a bebida com o nome de daime, né? Para ele dar, né? Para dar para quem pedir. Né? Dá-me força, dá-me luz, dá-me paz, dá o que a pessoa precisa, é o verbo dar. Né? Então, já com o nome de Daime, ele volta para Rio Branco e ali vai formar um centro. Né? Um centro do Daime era um pequeno centro, inicialmente só de negros. E aquele centro começou a receber pessoas, a curar pessoas. E, na medida que o tempo passava, aquele pequeno grupo começou a ampliar e receber pessoas de todos os níveis sociais. Né? Os políticos, inclusive, os políticos do Acre iam no mestre Irineu porque aquele que o mestre apoiava, aquele ganhava a eleição. O mestre Irineu, eles falavam que ele nunca saía da sua cadeira. Ele ficava ali e só com o seu pensamento ele já ajudava, já acalmava ali a pessoa. Né? Um negro de 2 metros de altura, calçando 43, né? Possivelmente vindo daquelas tribos, né? De negros altos, né? Gigantes. Então ele traz essa cultura africana. Fazer ayahuasca leva tempo e dedicação, né? E dentro do contexto das religiões ayahuasqueiras brasileiras são momentos muito nobres. Muitos estudiosos já falavam da expansão do que eles chamam de igrejas verdes, não é? E a gente pode ver que além do Santo Daime tem ainda a União do Vegetal, tem a Barquinha e outras instituições que se utilizam, não é, da ayahuasca como sacramento do seu trabalho espiritual.
Não é qualquer um que pode preparar uma bebida dessa. É todo um ritual, uma colheita, tem a lua certa, tem a dieta que as pessoas têm que fazer, tem que ter o pensamento apurado, um pensamento limpo, não pode ter briga, não pode ter confusão. Como o Mestre Irineu é um rio que fez alguns afluentes, vários afluentes, não é? E um deles, querido, era o Padrinho Sebastião, né? Que fundou o que é hoje o Céu do Mapiá, numa comunidade daimista, onde o pessoal da doutrina faz um verdadeiro êxodo, né? Para conhecer. O trabalho do mestre crescendo, né? E quando chegou mais ou menos na década de 70, entra a história do Padrinho Sebastião. Eu sou o brilho do sol, eu sou o brilho da luz, eu brilho as estrelas, porque todas me acompanham. Eu brilho as estrelas, porque todas me acompanham. O trabalho espiritual dele já recebia o cirurgião, o médium Bezerra de Menezes, né, fazia cirurgias. E ele recebia pessoas de lugares distantes do Seringal, até de Cruzeiro do Sul, 3 dias de barco, iam lá para se curar com o Padrinho Sebastião. Lembrando que o Padrinho Sebastião foi o principal expansor da doutrina, né, além, né, das fronteiras da Amazônia e do Brasil. Né? O Mestre Irineu como seu fundador e o Padrinho Sebastião, né, como esse expansor, porque o Santo Daime, antes do Padrinho Sebastião, ele estava limitado ali a Rio Branco e as áreas vizinhas. O Padrinho Sebastião, ele recebeu muitos estrangeiros. As pessoas que chegavam, elas se encantavam, porque eram jovens principalmente, que vinham buscando alguma coisa, um sentido na vida, alguma coisa diferente daquela sociedade. E via que ali era uma sociedade que você não encontrava os problemas da sociedade capitalista. E assim o Daime começou a se espalhar. Cada vez mais pessoas chegando, um ia falando para o outro, e o padrinho dando esse voto de confiança para que o Daime, né, pudesse realmente chegar no mundo inteiro. O Brasil tem uma postura oficial um pouco restrita quanto ao uso médico-terapêutico da ayahuasca. Existe uma resolução, né, a nível do governo federal, que foi redigida e alcançada através de um amplo processo de consulta e estudo envolvendo antropólogos, psiquiatras, líderes de igreja e outros membros da sociedade, e concluiu que o uso religioso da ayahuasca não era prejudicial, que a ayahuasca não gera dependência química, então isso ficou autorizado. E a mesma resolução diz que o uso terapêutico da ayahuasca só será autorizado caso pesquisas científicas comprovem esses potenciais terapêuticos que dizem por aí que a ayahuasca tem. Praticamente toda droga proibida tem um grupo social indesejável. Logo depois que o álcool foi desproibido nos Estados Unidos, existia toda uma polícia montada para a proibição do álcool e que ficou desempregada. Rapidamente eles elegeram a maconha como um foco importante de combate, porque era uma droga esquisita, fumada por mexicanos ou por negros, né? No Brasil era por negros e por nordestinos, então tinha um grupo social indesejável, diante do qual era fácil você armar um processo de controle social. Que é isso, né? Os hippies nos anos 60, eles eram antibélicos, eles eram contra a guerra do Vietnã. Era muito mais fácil controlar as drogas que eles usavam do que controlar alguém e ser contra a guerra. E aí, no caso da ayahuasca, a ayahuasca não tem nenhum grupo social indesejável vinculado a ele. Então esse foi, e principalmente dentro do processo em que ela foi regulamentada, um processo democrático, de inclusão social, que incluiu os bebedores de ayahuasca. Todo esse processo se deu de uma forma inclusiva. Então, fatores sociais são importantes para a gente entender também porque a ayahuasca é legal no Brasil e legal para uso ritual.
religião não depende da ciência para existir e a gente não precisa justificar cada um dos efeitos da ayahuasca cientificamente para que as pessoas possam ter experiências transformadoras em suas vidas. Então, esse é um elemento essencialmente pessoal de cada um. Eu acho que existe um caminho pessoal daquele ser que vai morrer, tem consciência de que vai morrer e quer encontrar respostas para poder sobreviver a essa consciência desse fato, e por que parte desse processo de descoberta não pode ser também uma descoberta de como é que o mundo funciona, de como é que as moléculas interagem, de como é que os animais se comportam e como é que nós, que somos animais altamente complexos também, nos comportamos também. Então, para mim, uma coisa não exclui a outra. Tem que ter o rigor da ciência na ciência. Mas eu não preciso nem fazer ciência para provar a religião e nem fazer ciência para desprová-la. Eu sempre imaginei Deus como a figura de um homem, como a figura de um pai, e esse pai extremamente punitivo. Eu acho que é por esse motivo que eu nunca consegui falar com meu pai de verdade. Eu queria que a ayahuasca resolvesse todos os problemas que eu tenho com meu pai. Toda a covardia que eu tenho de não conseguir falar com meu pai, de não me sentir confortável na presença dele. Mas ela me deixou claro que isso ela não vai fazer por mim. E assim eu não soube também te dar o carinho que tinha que ter te dado. E eu sinto que quando tu te aproxima de mim, tu ainda tem um grande receio e eu também tenho um medo que a gente tem um do outro, não sei porquê. Mas foi a criação que vocês tiveram e que eu lá atrás também tive. E não soubemos corrigir isso a tempo, infelizmente. Mas assim, não tive um apoio assim do pai. Não é querer crucificar o pai, mas ele sempre teve um pé atrás, não queria que nós estudássemos sim, né? Mas do jeito que pudesse, sem gastar muito, sem gastar dinheiro. E eu acho que por isso, depois de ter acontecido todas as coisas que aconteceram, a dificuldade de formatura, a dificuldade do casamento, depois de todas essas dificuldades, eu acho que eu queria com vocês uma perfeição, que vocês fossem perfeitos. Mas eu não tive apoio do meu pai, não. Inclusive, ele nem no meu casamento foi. Por que ele não foi no casamento? Ele não quis ir. Isso pega? Isso pesou muito. Não deixou a minha mãe ir. Eu sinto muito. Isso pesou muito para mim. Então, eu fiquei sozinho nessa fase. Aí a Grace nasceu logo em seguida. E a gente foi tocando a vida, trabalhando muito. E aí veio tu logo em seguida. E eu me lembro assim que quando vocês eram pequenos, eu conseguia abraçar vocês. Eu conseguia beijar vocês. Quando vocês cresceram, não consegui mais.
Isso pesou muito na minha vida. Ah, mas tá bom. É a vida. A vida não é só alegria. Eu quero te encontrar pra poder falar tudo que eu sinto. Foi o tempo que passou e a distância criou entre nós um abismo. Nem a gente sabe bem o que realmente aconteceu. Só quero que você entenda que a gente sempre se entendeu, que a vida é assim, intensa, que os meus caminhos são os seus, que a nossa história vai além do que as pessoas podem entender. Mas o nosso contato mais sangrento mesmo foi o dos missionários, né? Quando os missionários chegaram, chamado Missões Novas Tribos, eles proibiram, primeiramente, proibiram nós falar nossa língua, a fazer nossos rituais. Eles proibiram tudo. A gente não podia tomar o nosso uni, nosso urumã, e nossos rituais eles falavam que eram diabólicos, né? E começaram a colocar para nós que sobre o Deus, né? Que o Deus ele salvava e que existia o inferno, né? Que no inferno existia também o dono, que era o diabo, né? Que se você não fizesse coisas boas, você iria para lá. E pouco a pouco, na verdade, eles foram tirando, tipo, como fosse apagando a nossa memória de quem nós éramos. E eles traduziram também, fizeram nós traduzir a Bíblia toda em Yawanawá, né? E inseriram também para nós os medicamentos, não deixando, tipo, nós usar as nossas plantas. E somente os 2 pajés, né, Yauá, Tatá, que eles, tipo, se isolaram, resguardaram. Foi, tipo, para nós um extermínio mesmo. Ele, com 12 anos, fez contato com o homem branco. Não, ele tem vários nomes, mas me lembro de 3. Que é Ivá Estevo, Oxunauá, Paconte. Todos os nossos chefes têm mais de um nome. As últimas palavras dele, ele falou: meus filhos, aonde eu ficar, vocês preparam um pouco de uni e vocês me servem, que eu continuo trabalhando. Você faz um pouco de rapé e deixam para mim tomar, que eu vou continuar curando nossa família. E nunca me abandona. Quando os missionários vieram para cá, nosso povo abandonou esse lugar. Aqui ficou 40 anos abandonado. E eu soube dessa história e vim pedir perdão em nome da nossa família e veio reabrir de novo esse lugar. Dizer que seus filhos ainda existem, ainda estamos aqui nessa terra. Eu tenho uma promessa espiritual de zelar todo esse lugar, de plantar todas as medicinas que nossos ancestrais usaram. Quando eu concluir esse plantio, todo o seu conhecimento será me repassado para me seguir em frente. Eu já estou na fase final de conclusão do meu compromisso espiritual. Então eu vim aqui pedir para ele que eu trouxe meus irmãos, meus amigos, que ele venha receber nós como seu filho. Então vocês estão aqui. Ele foi um dos pajés mais completos da nossa civilização depois do contato. Então vocês fazem um pedido para ele. Ele está aqui. Nós nunca trazemos qualquer pessoa aqui.
E hoje senti meu coração se abrir de convidar vocês para vocês virem conhecer o homem que fez o contato. O passado para mim é uma coisa que me judia muito. Eu não sei, parece que eu cometi só gafe no meu passado. Sabe? E aí, junto nisso, é a criação dos filhos. Mas me parece que eu só cometi gafe. Todo o trabalho que eu fiz, o profissionalismo que eu tive, isso aí parece que não acumulou valores positivos. Eu sofro muito. Eu durmo até 2h30 da manhã e depois eu passo a noite toda acordado e a vida toda ela vem de volta. Eu repasso a vida noite após noite, eu repasso toda a minha vida e eu acho que isso aí é um aprendizado. Eu não sei, não tenho certeza se existe vidas passadas, mas é bem possível que sim, né? Porque tem uma interligação entre os ancestrais. Então, alguma coisa tem que ser uma influência de vidas passadas. A gente se propôs a fazer um encontro brasileiro de xamanismo, sabendo o desafio, a gente saber lidar com o contraditório. As pessoas não sabem lidar com o contraditório. O contraditório vira inimigo. Então, o xamanismo não só povos indígenas, passa pelos indígenas também, mas estamos falando da época que o homem era nômade. O chá já expandiu. Quando começou aí com o mestre Irineu, né, com o padrinho Sebastião, os seus seguidores, né, veio para cá, a igreja que está no Brasil, fora do Brasil. Então, por isso que nós não faz que não é só para nós. Como disse, né, coisa divina, como é que tu vai guardar? Coisa boa. Se não tivesse medicina, gente, nós, povo da floresta, nós não tinha mais onde buscar a sabedoria. Nosso sonho, nossas histórias, nosso resgate, né, principalmente o estado do Acre, onde tem menos conflitos. Aqui no sul do Brasil é muito violência ainda. Mata, que não tem limite de matar. Então, para quê, poxa? Nós temos que fazer essa coisa valer. E já estamos em 2018, nós não estamos mais em 1900. É preciso que a sociedade, no geral, conheça um pouco mais, com profundidade, esses povos. Mas é importante a gente falar, por exemplo, sobre a quantidade de povos indígenas que tem no Brasil, que é de 305 povos oficiais que falam 274 línguas. Tribo não tem o peso de nação, não tem um peso de povo. Vocês são da tribo brasileira? Não faz sentido. Vocês são do povo brasileiro. Ah, povo. Porque tem uma língua, tem uma cultura bem definida. Por isso é povo. Tem um jeito próprio, por isso é povo. Meu povo tem mais de 4.500 anos numa única região, perto do Monte Roraima. Então, o Brasil que nasceu um dia desses, nasceu cheio de coisas ruins, de estupro, de um monte de coisa. Não faz sentido vocês chamarem a gente de tribo e vocês de povo, né? Tudo é história, gente. E quando vocês retransmitem isso, isso ganha mais força. Então, a gente precisa fazer com que nós indígenas, de diversas áreas, a área deles não é minha área, são diversas áreas, elas precisam ser evidenciadas. A gente precisa de muitos parceiros para isso, porque o nosso governo brasileiro, ele está destruindo tudo. A gente só é reconhecido quando a gente faz algo extraordinário. Se você não tem grana, tem que fazer algo extraordinário.
E aí você é notado, e quando você é notado, você tem o momento da palavra, que é esse que eu tenho agora. E aí eu tenho que dominar bem, para que vocês tenham uma compreensão daquilo que nós vivemos. E aí quando a gente olha de novo para as culturas ameríndias, eles tinham e ainda detêm conceitos de que as coisas devem ser pensadas por 7 gerações. As decisões da tribo são tomadas pensando 7 gerações subsequentes. A gente é absolutamente incapaz de fazer isso. A gente mal e mal consegue discutir o período eleitoral de 4 anos. A gente não consegue implementar certas políticas públicas porque elas precisam de 10, 15 anos, né, de vitalidade para funcionarem. E as trocas cíclicas muito curtas nos impedem de ter essa visão de longo alcance. Então, nesse materialismo, nessa industrialização, a sociedade se tornou, de certa forma, míope. Ela só consegue ver o que está perto, ela não consegue ver o que está longe. E as culturas que têm mais tradição dentro da espiritualidade, elas têm mais essa preocupação e essa visão de longo prazo. Xamanismo, na verdade, a palavra em si, ela não é uma palavra sagrada porque foi trazido por antropólogos que viram, estudando esses métodos do passado, encontraram as raízes lá na Sibéria de uma palavra chamada Samã, que é aquele que é inspirado pelos espíritos. E a partir dessa definição do xamã, eles utilizaram o xamanismo sinônimo desses conjuntos de práticas. Uma coisa importante falar no xamanismo, assim, em relação a que ele não é religião, mas são práticas religiosas, sim. Não é uma religião institucionalizada, como, por exemplo, o cristianismo tem um mestre ali, que é Cristo, o budismo tem Buda, o taoísmo tem Lao Tse. O xamanismo é sol, lua, estrelas, vento, terra, fogo, água e ar, que é comum em todos os povos que fazem essas medicinas da terra. O domínio do fogo, o voo da alma, na verdade, os estados alterados de consciência, os sonhos lúcidos, tudo isso faz parte desse mundo do xamanismo. Então não adianta querer limitar uma coisa que é extremamente ampla. Estamos falando da célula máter, talvez, da medicina. E aí tem um tema muito importante para a psiquiatria, porque a psiquiatria tende a ver o transtorno mental quase que exclusivamente em termos do paciente individualmente. O xamanismo, por exemplo, as culturas ameríndias, eles já concebem, as concepções que eles têm que mais se aproximam de transtorno mental são problemas do coletivo, que afetam a comunidade. Eles concebem isso tudo como espíritos malignos, espíritos que trazem doença e que afetam o todo. E quando a gente para olhar com cuidado, realmente, se uma pessoa tem depressão, a família é afetada. O casamento é afetado, os filhos são afetados, a comunidade é afetada. Aquilo afeta a vida daquela pessoa na empresa. A empresa pode sofrer porque o paciente não está produtivo, não está dando conta. Então, é de fato uma coisa que é do coletivo. Então, a medicina psicodélica ela é ao mesmo tempo uma questão do indivíduo, mas ela diz respeito ao todo também. A grande verdade, lamento quem seja tocado por essas palavras, é que o sistema que nós temos hoje, que nós vivemos, não é feito para as pessoas serem felizes. O sistema foi feito para algumas pessoas serem felizes, não para todos. São poucas as pessoas que podem dizer amplamente assim, eu sou feliz. Aristóteles dizia que a felicidade autêntica para você, um indivíduo, é aquele indivíduo que consegue colocar e manifestar e colocar em prática a totalidade dos seus dons e dos seus talentos, ou seja, a pessoa fazer o que ela quer e o que gosta de fazer. Ayahuasca nesta mesa, soma todas as fragrâncias e os cantos ancestrais.
das maravilhas, mas também mostra as sombras. É o poder de transformar. Tem uma relação super legal. É uma relação muito bem de pai e filho, assim, sabe? Mas eu tenho muito problema de toque, de abraçar ele, de fazer carinho e tudo. Eu já estudei muito, já fui muito atrás para ver isso aí entre tu e teu filho, sabe? Ele deve estar sentindo essa dificuldade, sabia? E tu viu que vai passando de geração para geração, né? Tu acha que teu pai não gostaria de ouvir teu passando, Fausto? Não continue aquilo lá atrás. Se tu viu que tinha algum erro no relacionamento meu com o teu pai, faz a diferença. Mude, faça a tua história. Todo mundo tem uma voz guia, e na força da ayahuasca ela se torna clara. Ela me perguntou se eu realmente estava pronto para essa nova consciência, para esse renascimento. Falou que eu teria problemas, quem sabe ainda maiores do que antes, e que eu não teria uma rede de proteção caso eu caísse. Mas essa rede nunca existiu. Então ela disse que eu tinha me tornado um mestre das minhas experiências. Eu teria que escolher entre continuar sendo mestre de tudo que eu vivi ou um aprendiz do que está por vir.
Eu acho importante meu pai ter ficado mais carinhoso, porque assim eu também fico mais carinhoso e assim a gente sai a caminhada. Coisas novas, assim, sair do raso. Os nossos conflitos, tanto dentro de casa com os nossos familiares, tanto quanto entre nações, eles têm a ver com os nossos modelos mentais. Então, assim, são sinais de que o modelo mental predominante ele está esgotado. A expansão da consciência é uma coisa que dá um medo danado à sociedade como ela está estabelecida. Não é à toa que nos anos 70 proibiram os psicodélicos. Eles não eram ilegais, eles eram substâncias que estavam lá postas para serem trabalhadas pela humanidade da melhor maneira possível, sem a proibição. Elas provavelmente não foram proibidas à toa. Uma sociedade, né, que ainda é focada muito em quem é melhor do que o outro, né, que o bom é aquele que vence o outro e não aquele que coopera, ainda muito focado nessa ideia, né, ela trouxe a gente no lugar onde a gente está, né, nós estamos numa encruzilhada existencial. E a gente observa com a expansão da consciência, quando feita de maneira adequada, dentro de certos rituais, as pessoas começam a se dar conta de que elas, por exemplo, têm sido racistas, de que elas têm sido preconceituosas com outras culturas, com outras religiões, elas se tornam um pouco mais tolerantes. Eu fui pro Acre, eu sou carioca, eu fui pro Acre porque eu achava que ia fazer a revolução armada, ia trabalhar com as comunidades, entendeu? E quando eu conheci o Daime, eu vi que a grande revolução é a sua própria revolução. É você saber quem você é, o que você está fazendo aqui, qual é a sua missão. Diz que o homem já foi para a Lua, olhar onde é que estão os mistérios da Lua. Já entraram nas profundezas das águas. Onde é que está o mistério? Mas o mistério está dentro de você. Para onde vai esse mundo? O que nós queremos, se não para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para a humanidade? Então eu acho que só beber ayahuasca não resolve. Eu acho que a gente tem que ir além e que, muito bem, se a transformação pessoal da pessoa foi por meio da ayahuasca, acho legal, como é que isso vai ser pensado para os outros. E pode muito bem a transformação vir por outras formas que não seja a ayahuasca. Pode ser pela meditação, pode ser pelo esporte, pode ser pela filosofia. De tudo que eu vivo, de tudo que eu vejo, sabe, assim, eu quero ser como o sol, eu quero ser como a lua, eu quero ser como esse pedido que eu fiz para a lua, eu quero brilhar. Eu sempre falo que eu quero usar a coroa da humildade e a roupa da sabedoria. Eu quero ser eterna como a lua, né? Eu quero ter brilho, eu quero ser grande, né? Grande no bom sentido, grande no sentido da luz, grande do amor. Porque, vem um ricão ali, eu quero o amor. Quanto que eu vou levar do amor? Você não leva do amor, você tem que viver o amor. Você tem que merecer o amor. E dentro desse caminho, a própria espiritualidade, ela coloca para você pessoas, sentimento, ela coloca encantos, ela coloca uma vida, um mundo para você. Tem tantas pessoas que têm bens materiais, eu tenho aquilo, mas a pessoa que tem medo do relâmpago, tem medo do escuro. Você não era o grande, você não era o poderoso, você não é bonitão. Cadê a tua coragem? É impressionante como a gente consegue sentir o amor passando, né, cara? Tá com os canais abertos, assim. Foda. É muita paz, é muito amor.
Pachamama, y agua de luz, agua de estrella, Pachamama, vienes del cielo, y agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo, y limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá, y limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Y en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Y en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Y agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Y agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Y limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Y limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Pachamama.